E aí chega aquele momento de você substituir a placa da condensadora da Fujitsu do seu cliente. E bate aquela dúvida, né? E aí? Será que eu testei tudo ou o que eu tenho que testar antes de colocar a placa? É isso aí, galera. Meu nome é Michel Mick, do canal Geração Inverter. E nesse vídeo eu vou falar 4 coisas que você precisa testar, ou seja, 4 peças aí, componentes que você precisa testar antes de instalar uma placa de uma condensadora Fujitsu para você não ter prejuízos. Então vamos começar esse vídeo com a nossa primeira peça, que é, vamos lá, bobina da válvula de expansão eletrônica, né? O pessoal conhece bastante, quem trabalha com Fujitsu conhece daqui. Tem desde as 9000 até as multi-split, piso-teto, cassete. Praticamente todas as máquinas da Fujitsu têm essa válvula de expansão eletrônica com essa bobina, tá? Só fica de fora a OBR09JGC, é a 9000, só fria da série A, das primeiras gerações ainda, que não tinha válvula de expansão eletrônica, era capilar, né? Então essa daqui acho que é a primordial, tá? É a peça que mais dá problema, assim, de você colocar a placa e ela queimar a placa. Isso aqui queima a placa. Tanto que eu fiz um vídeo referente à bobina válvula de expansão eletrônica, que ela torra os drivers e às vezes chega a queimar até um microcontrolador. Então, essa daqui é a primeira peça a se testar antes de você fazer a instalação da placa, para você não ter prejuízo. O que acontece? Aqui dentro da válvula de expansão eletrônica ela tem várias bobinas, né? E pode acontecer de uma dessas bobinas acabar entrando em curto, por algum motivo ela queimou. E quando ela está em curto, tá? Ela também coloca em curto as tensões que vão vir aqui pelos cabinhos, né? Que sai lá do driver. Então isso aí vai gerar um superaquecimento no driver e vai explodir ele, vai virar um vulcãozinho, vai trincar, vai quebrar, vai torrar a placa. Acontece um monte de coisa quando isso daqui está ruim, tá? Então isso daqui é a primeira peça a ser testada nessas máquinas. Segunda peça a ser testada, sem sombra de dúvida, tá? São os motores. Os motores das Fujitsu, tá? Da condensadora, todas elas são BLDC, salvo o modelo, se eu não me engano, era a OBR09 e a OBR12JCC das antigas. Eu particularmente aqui no litoral não vi ainda nenhuma máquina dessa, só no pessoal da capital que eu cheguei a ver esses equipamentos, tá? Fora essa máquina, todas elas têm moto ventilador BLDC. Poxa, Michel, mas o porquê que eu preciso fazer o teste desse motor? Eu já ouvi dizer que se ele estiver ruim, ou ele não gira, dá código de erro, ou então deixa a placa morta. Cuidado. Por quê? Vamos lá. Aqui dentro tem um circuito interno, certo? Tem um circuito aqui com inversor de frequência dentro desses motores. Tem até uma eletrônica legal aqui. Só que eu posso ter o sério azar, eu tenho aqui, né, o nosso plug do motoventilador, eu posso ter o azar desse positivo 310 volts cruzar com a linha de 15 volts positivo, que é uma parte de alimentação da placa. Se isso acontecer, balbal, estourou a placa também, tá? E também a questão de cruzar esses mesmos 310 volts com uma linha de comando de 5 volts, e aí já vai dar aquele estouro direto no microcontrolador, também já vai virar um vulcãozinho, né? Vai torrar. Então é por isso que o motoventilador é uma na verdade é a segunda peça aí dessa lista para ser testada. E a terceira peça a ser testada são o quê? Os sensores. Poxa, Michel, mas sensor não queima a placa. O sensor em si não queima a placa, mas o que vai acontecer no meio do caminho pode ser sim que queime a placa. Primeira coisa
Esse daqui, lógico, é um sensor curtinho, tá? De evaporadora, mas os sensores de condensador, eles são extremamente longos, eles são compridos, vão lá atrás da máquina, né? Passa pelo meio dos tubos ali da serpentina da condensadora, passa ali muito próximo às tubulações de descarga quente, então sempre tem que prestar atenção se esses cabos não estão roçando em lataria, se eles não estão pegando nos canos quentes ali que pode derreter, encostar, né, o filamento, né, do fio na carcaça ali, que isso daí sim, é isso que vai queimar, se esses filamentos, esses fiozinhos desencapados encostarem na carcaça ali em algum lugar da máquina, aí sim pode danificar a placa. Mas como assim, Michel? Não vai só aterrar? Aí é que está o problema. Existem muitos equipamentos instalados que não se tem aterramento, ou são porque são instalações antigas, ou realmente que não ligaram aterramento. Então o equipamento ele pode aí acumular uma carga estática, ou mesmo na parte da filtragem está filtrando ali algum espúrio, alguma alta frequência que tem uma tensão alta e acabar invadindo ali, entrando como um parasita pelo cabeamento e descarregando essa tensão direto lá no micro, e aí também balbal, acabou plaquinha, tá? E o estouro é feio também. E o terceiro componente terceira peça de suma importância é o compressor. Principalmente, eu não digo nem o teste entre fases ali, compressores Fujitsu são muito difíceis de dar problema, não é comum, salvo casos que eu vi em alguma série de máquinas das 18.000 e 24.000 BTUs. Fora isso, é dificílimo esses compressores darem problema, tá? Mas sempre fazer o teste de preferência com megômetro, tá? Ou se não tiver, com multímetro, pelo menos para saber se as fases não estão carcasseando, ou seja, não está tendo continuidade ou uma resistência baixa entre os polos dos terminais, tá, do compressor para a carcaça, ou seja, para o aterramento da máquina, porque isso daí também faz queimar a placa eletrônica na hora de começar a funcionar, do funcionamento, vai vir a estourar o módulo. Tá? Então esses testes sempre têm que ser feitos. Acompanhe o manual de instruções do equipamento, o manual de serviço, tá? E se caso vocês não tiverem como testar ou não souberem como testar ou não tem as referências, deixa aí nos comentários que aí eu faço o vídeo ensinando vocês a testarem esses componentes para não se ter mais erro. Beleza, pessoal? Um abraço aqui do seu amigo Michel Mick do Geração Inverter e até os próximos vídeos.